Já pensou como seria dar de cara com um Duende Verde e descobrir que ele quer acabar com você? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Duende Verde, gostou dessa? Sr. James. Eu mesmo inventei. O Duende Verde volta a aparecer nos filmes do Homem-Aranha de Tom Holland, e com isso surge a dúvida, como derrotar esse inimigo tão feroz do Cabeça de Teia? Liga para o escritório de patentes, quero 25 centavos toda vez que alguém falar o nome dele. Que tal o Verdão do Mal? Pra gente traçar um plano perfeito, precisamos conhecer a sua história e descobrir os elos fracos da corrente desse vilão com o nosso herói. O Homem-Aranha não atacou a cidade, ele tentou salvá-la, isso é perjúrio. Não é não, magoei. Sua história. Quando criança, Norman Osborn ficou obcecado com a obtenção de riqueza e poder. Seu pai, um inventor de negócios fracassados e que afirmou que ele estava enganado de suas invenções e fortuna pessoal. Ele então tirou a raiva de Norman. Norman não se permitia se tornar um fracasso como de seu pai. Ele então percebeu que podia depender dele por sua segurança financeira. Então começou a trabalhar depois da escola. O problema é que o senhor não confia em ninguém. Só no meu barbeiro. Norman estudou Química e Engenharia Elétrica na Universidade de Empire State e também cursou vários cursos de administração de empresas. Um de seus professores foi o professor Mendel Stromm. Eles se tornaram bons amigos e depois formaram uma parceria comercial. Uma vez que Norman colocou a maior parte do financiamento, eles chamaram a empresa química que eles abriram de Osborn. O problema é que o senhor não confia em ninguém. Só no meu barbeiro. Logo após isso, ele se casou com o seu verdadeiro amor da faculdade, Emily Lehman. Eles tiveram um filho, Harold, comumente chamado de Harry Osborn, que já é um velho conhecido nosso. Infelizmente, sua esposa ficou muito doente. Depois que ela morreu, ele se enterrou em seu trabalho e raramente teve tempo para o jovem Harry, como é mostrado durante a série do Homem-Aranha de Sam Raimi. Bom, cada um com seu cada um. Eu escolhi meu caminho, você escolheu o do herói. Oscorp. Como coproprietário da Oscorp, Norman Osborn teve muita riqueza e diversos poderes sobre as pessoas. Ele então decidiu assumir o controle total e teve seu parceiro comercial, Mendel Storm, preso, depois de descobrir que ele estava cometendo desfalque com suas finanças, garantindo a Norman o controle total sobre a empresa e tornando-se então o CEO oficial da Oscorp. Você e eu somos extraordinários. Ao passar pelas notas de Storm, ele encontrou uma fórmula secreta que o tornaria um super-humano muito poderoso, muito semelhante ao soro de super soldado, e até mesmo temos uma referência a isso durante o filme. No entanto, seu filho Harry, cansado de ser sempre ignorado e rejeitado por seu pai, trocou os produtos químicos do soro, fazendo com que ele explodisse em seu rosto. Mais tarde, no hospital, Osborn se pegou pensando com mais clareza do que nunca, sem saber que lentamente alcançaria a insanidade. Eu poderia esmagá-lo feito um inseto. Mas eu vou... Duende Verde. Tentando alcançar o poder além de seus sonhos mais selvagens, Norman Osborn planejava se tornar o mais poderoso líder de todos, unindo todas as quadrilhas independentes sob sua liderança, na tentativa de obter o controle sobre o crime de Nova York. Dessa vez, nem mesmo o rei do crime poderia com ele. Para provar seu poder e estabelecer sua reputação, ele decidiu escolher o Homem-Aranha como sua vítima, e ele então escolheu dois criminosos e que enviou a ele, o Carrasco e o Incinerador. Depois de Homem-Aranha, os dois foram profundamente derrotados por ele, e então Osborn decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos. Lembrando-se então de um gigante monstro Duende Verde de pesadelos infantis, ele criou uma fantasia que se assemelhava a esse monstro, e ele então se tornou o conhecido Duende Verde. Duende Verde, gostou dessa? Sr. James. Eu mesmo inventei. A entidade separada. Provavelmente, graças aos produtos químicos que Norman inalou, o Duende Verde tornou-se uma entidade separada no cérebro de Norman. As lembranças de Norman finalmente retornaram e a personalidade do Duende Verde tentou assumir o Norman e derrotar o Homem-Aranha mais de uma vez. Desta vez com uma bomba que estava cheia de gás que anulava sua habilidade de aderência. Ou seja, o Homem-Aranha o derrubou desta vez aterrissando nas costas e o atraindo para o hospital do filho de Norman. Extremamente doente pelo abuso de drogas, ele voltou à realidade. Então, Norman voltou ao normal. Osborn estava envolvido em um breve caso com Gwen Stacy.
enquanto ela ainda estava em um relacionamento com Peter Parker, o que resultou no nascimento de gêmeos, Gabriel e Sarah. Os gêmeos foram levados como Osborn para a Europa para serem criados durante seu período sabático. Eles envelheceram rapidamente e desenvolveram uma força e resistência sobre-humanas, graças à fórmula do Duende no sangue de Norman. Bom, cada um com seu cada um. Eu escolhi meu caminho, você escolheu o do herói. Poderes e habilidades. Essa parte é muito importante para a gente justamente conseguir traçar os planos e conseguir sempre achar qual é a melhor forma com base nos seus poderes. Temos como primeiro a fórmula do Duende. Graças à composição química da fórmula do Duende, Osborn ganhou as seguintes habilidades. A primeira delas é a força sobre-humana. Osborn pode facilmente subjugar os humanos, levantando-os com uma mão ou arremessando-os ao redor. Ele também pode levantar objetos que são considerados extremamente pesados até mesmo para o cabeça de teia, esmagar e romper painéis de madeira e até mesmo moldes, e dobrar metais e perfurar vidros sem causar nenhum ferimento, como mostrado em muitas ocasiões. Osborn poderia se igualar ao Homem-Aranha antes mesmo de se unir ao simbionte Carnificina, como já aconteceu nas HQs. Velocidade sobre-humana. Osborn pode correr e operar a velocidade sobre-humanas de uma forma como nunca foi visto. Resistência sobre-humana. Osborn pode operar ou mesmo manter seus movimentos por até um dia sem se exaurir. Durabilidade sobre-humana. A fórmula também fortaleceu todos os tecidos corporais de Osborn, tornando mais duros e resistentes a lesões do que os humanos normais. Enquanto Osborn pode ser ferido por algo ao longo das linhas como uma faca ou pequenas balas convencionais compostas de material normal, ele é muito resistente a grandes forças de impacto e traumas de contuso. Ele também pode suportar impactos poderosos, como cair de grandes alturas ou ser repetidamente atingido por um inimigo sobre-humano, que feriria gravemente ou mesmo mataria um ser humano normal, com pouco ou nenhum dano a si mesmo. O fator de cura regenerativo. Se Osborn não se sustentar, o metabolismo aumentado de seu corpo permite-lhe curar o tecido danificado muito mais rápido e mais extensivamente do que um humano normal é capaz. Embora ele não seja tão eficiente quanto os poderes de cura possuídos pelo Wolverine, ele também pode se curar de ferimentos que seriam letais a um ser humano comum. Por exemplo, Osborn sobreviveu ao ser empalado por seu planador e fez uma recuperação completa com apenas algumas cicatrizes deixadas em seu peito. Ele também se recuperou de ter mais de uma dúzia de bombas explodindo enquanto estava preso ao seu peito. Habilidades. Inteligência superdotada. Mesmo antes de consumir a fórmula do Duende, Norman era extremamente esperto e inteligente. Ele era extremamente habilidoso com matemática e ciência, possuindo um imenso conhecimento de química e os efeitos colaterais da droga em humanos e animais. A fórmula do Duende reforçou a capacidade mental e os talentos criativos de Osborn. Além de suas vantagens físicas, o soro também melhorou muito o intelecto de Norman, que é altamente acima da média, tornando-o capaz de progredir em áreas avançadas de genética, robótica, engenharia e química aplicada, que a maioria dos cientistas mal consegue compreender. Sabendo de tudo isso, a gente consegue justamente aqui analisar qual é a sua fraqueza. E aqui a gente entra nela, o transtorno dissociativo de identidade. Depois de ter sido exposto à forma do Duende, ele desenvolveu uma personalidade totalmente separada, o Duende Verde. Embora que seja sempre mentalmente instável, a forma diminuirá enormemente a sua frágil aderência à realidade. A sua maior instabilidade mental faz com que ele fosse extremamente impulsivo, não pensando antes de mergulhar em uma situação potencialmente perigosa, o tornando relativamente fácil de atraí-lo para uma armadilha. E é dessa forma que a gente começa como derrotar. A primeira coisa que faríamos seria justamente armar uma armadilha. Como estamos dessa vez entrando em um contexto em que seria o Homem-Aranha de Tom Holland, tentaríamos com a ajuda de Doutor Estranho criar uma realidade onde o Norman teria que vir até nós, provavelmente usando seu elo mais fraco, que seria o Harry, seu filho. Dessa forma, conforme atraíssemos ele, esperaríamos ele chegar muito perto. Como vimos, apesar de ser um super-humano, ele ainda tem algumas fraquezas que são consideradas normais, e dessa forma o atacaríamos. Como aconteceu na primeira vez na trilogia de Sam Raimi, dessa vez o Homem-Aranha usaria o seu planador para jogar em sua cabeça, e dessa forma decapitaria Norman Osborn, e assim derrotaríamos o Duende Verde.